bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dessa obra brasileira maravilhosa, esse livro delicioso, gente, o último romance de Raquel de Queiroz, o Memorial de Maria Moura. E ó, tem muita gente aí que sabe um pouquinho, já ouviu falar de Maria Moura, quer dizer, tem muita gente, digo, os 35 mais, né, no caso, porque a Globo nos anos 90 adaptou o livro para uma minissérie. Isso aí a gente fala um pouquinho mais lá pra frente, mas já aproveita antes de eu começar a falar do livro, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo, beleza? E escrito no alto dos 82 anos de Raquel de Queiroz, gente, o Memorial de Maria Moura foi publicado em 1992 e agora que este ano de 2021 ganhou essa edição maravilhosa. Eles estão sendo reeditados pelo José Olímpio, né, o selo aí do Grupo Editorial Record, ganhou essa carinha nova, gente, olha que capa maravilhosa com o rosto, né, dessa que seria nossa Maria Moura com a renda. Aqui temos o nome de Raquel de Queiroz em alto relevo, atrás tem uma descrição, uma passagem do texto muito maravilhosa, e a José Olímpio está reeditando não só o Memorial de Maria Moura, como outras obras da Raquel de Queiroz, que eu vou deixar o link de todas elas para vocês na descrição desse vídeo, beleza? E gente, ó, esse livro aqui é realmente uma preciosidade, viu? Tanto que em 93 ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor ficção. E antes da gente falar do livro em si, vamos pensar um pouquinho, né, no título Memorial de Maria Moura. Essa palavra memorial, ela pode ser usada para contar uma trajetória de vida, ela pode ser usada para homenagear alguém, né, que já se foi, ou alguém que está ali no final da vida. Enfim, memorial é uma palavra muito forte que remete a lembranças, a memórias, a saudades, a toda uma vida vivida. A história se passa no sertão nordestino, num Brasil rural do século XIX, e conta a história da Maria Moura, essa mulher sertaneja, forte e independente. E o sertão retratado aqui em Maria Moura, gente, ele é fictício, tá? Eles até falam de algumas cidades, algumas estradas que realmente existem, mas as cidades principais são realmente cidades fictícias. Eles não falam exatamente o ano, né, que a história se passa, mas eu fiz umas contas que eu dei umas pesquisadas. Eu acredito que a história deva se passar aí entre 1815 e 1845, sabe? Porque eles falam o seguinte, tem algumas informações que eu fui juntando para tentar chegar nessas datas. Eles citam a saúde do jovem imperador, então Dom Pedro II, eles falam da Guerra dos Farrapos, que aconteceu entre 1835 e 1845, e eles também falam do início da circulação do dinheiro em papel no Brasil. Então aí eu fui pensando, cheguei que é mais ou menos isso aí, entre 1815 e 1845. E quem vai contar a saga de Maria Moura para nós, né, trazer as memórias de Maria Moura para nós, são exatamente os personagens dessa história. Então ele é um livro em formato de relatos esses em primeira pessoa, tem alguns outros relatos, mas os principais são Maria Moura, Beato Romano e Marialva. E eles se passam tanto no tempo presente como no tempo passado. Então tem alguns flashbacks, tem a história vai e volta aí, mas são basicamente essas três pessoas que vão aí relatar, construir esse memorial pra gente. O livro, inclusive, começa com um relato de Beato Romano, na verdade, Padre José Maria, chegando aí na Serra dos Padres, pedindo para falar com Maria Moura, que ela já era essa mulher aí bem conhecida no sertão. E o Beato Romano foi até a Serra dos Padres para pedir ajuda para Maria Moura, porque ele cometeu um crime e ele sabe que Maria Moura dá abrigo para quem está sendo ameaçado de morte, né? Tá sendo aí perseguido. Então ele vai até lá para que Maria Moura possa ajudá-lo. E Beato Romano conta pra gente assim em segredinho uma confissão que Maria Moura tinha feito para ele quando ela era menina ainda, lá na cidade de Vargem da Cruz, porque ele era um padre da igreja da cidade e ele guardou esse segredo, essa confissão de Maria Moura durante todos esses anos, e ele vai usar essa confissão para tentar negociar aí essa proteção dela, já que a cabeça dele tá a prêmio. E é desse encontro do Beato Romano com Maria Moura que vão aí vir muitas memórias, muitas lembranças, histórias na cabeça de Maria Moura, e ela aí, enfim, começa a relatar a história dela pra gente. A Maria Moura era filha única e morava com os pais na cidade de Vargem da Cruz, no sítio do Limoeiro. Ela perdeu o pai muito cedo e, anos depois, a mãe dela acabou morrendo. Mas
Mas a história da morte da mãe dela, gente, é um mistério. E é um mistério que ela guarda muito assim dentro do coração dela. Porque, teoricamente, a mãe dela se matou enforcada. Mas dentro dela, Maria Moura tem certeza que, na verdade, a mãe dela não cometeu suicídio, e sim que ela foi assassinada. Mas que, infelizmente, ela não tinha como provar essa teoria dela. Então, ela passa aí, começa a contar pra gente, né, da relação dela com o namorado da mãe, o Liberato. Ela dizia aí que o Liberato era um homem muito bonito e que quando a mãe dela morreu, ele se mostrou aí muito solícito com Maria Moura, disposto a ajudá-la, a consolar e até se mostrou bem carinhoso com ela. Até que, com o passar do tempo, gente, esses carinhos aí acabaram ganhando uma outra conotação e ela começou a ser abusada pelo Liberato e ele começou a pressionar Maria Moura porque ele queria que ela assinasse uma procuração para que ele pudesse tomar posse e cuidar das terras da família. Porque qual que era a questão desse caso, gente? O Liberato não era casado com a mãe da Maria Moura. Então, para que ele pudesse tomar conta das terras da família, a mãe dela tinha que ter assinado essa procuração. Só que a mulher morreu, certo? Então, quem passa a ser responsável era a Maria Moura. Então, ele começa aí a pressionar a Maria Moura para que ela assinasse esse documento e deixasse as terras ao cuidado dele. Até que um dia, ele deixa assim... meio no ar não, ele é bem explícito e fala que talvez se Maria Moura não assinar aí essa procuração, aconteça com ela o que aconteceu com a mãe dela. E para bom entendedor, Brasil, meia ameaça basta. A Maria Moura, com medo de ser morta pelo Liberato, vai até a igreja se confessar com o padre José Maria, que é beato romano. E ela fala pra gente, né, que ela tava tão louca, ela não tinha com quem conversar, ela não tinha ninguém pra desabafar, que ela pensou que ela ia começar a enlouquecer se ela não falasse pra ninguém dessa história. Por isso que ela foi se confessar com ele na igreja. Até que alguns dias depois dessa confissão, o Liberato é morto. E aí Maria Moura, praticamente uma menina órfã, solteira, sozinha, fica morando lá no sítio do Limoeiro, somente com os empregados que trabalhavam lá no sítio desde a época do pai dela. É aí que Maria Moura começa a ser pressionada pelos primos, Tonho e Irineu, que estavam aí, ó, apostando na fragilidade feminina da prima e que não tinha mais nenhum homem morando na casa mesmo, para aparecer por lá e começar a fazer pressão, querendo tomar parte deles de uma herança, porque eles diziam que eram donos de 2/3 das terras do Limoeiro. Bom, a primeira vez que eles apareceram por lá, Maria Moura, muito valente, muito corajosa, botou os primos para correr. Mas ela sabia que eles iriam voltar e iriam voltar armados e em bando. Inclusive, um dos planos maravilhosos deles aí era roubar a Maria Moura, fazer com que ela se casasse à força com o Irineu, para assim eles poderem tomar o Limoeiro inteirinho para eles. Eis que essa mulher porreta e muito corajosa resolve armar uma cilada para cima dos primos. Ela junta ali todos os trabalhadores que tinham no sítio do Limoeiro e na noite que os primos vieram para tomar a terra dela, eles atacam o bando dos primos a tiros e Maria Moura, gente, ela coloca fogo na casa, ela incendeia a casa com tudo que tem lá dentro, porque ela falou que eles não iam colocar a mão no que era dela e ela resolve fazer o quê, ó? Fugir. Ela percebeu que ela realmente estava sozinha e que ela precisava lutar para sobreviver. Então ela sai do Limoeiro para sempre, abandona aquele lugar, sai montada a cavalo como homem, com roupas do pai e assim, dessa forma, está montado o bando de Maria Moura. Inclusive no dia seguinte ela faz um ritual de passagem muito importante, vestida de homem, Maria Moura corta os cabelos, né, representando aí, ela deixando a sinhazinha para trás e deixando emergir essa guerreira que existia dentro dela, reconstruindo assim uma nova vida e uma nova identidade. Inclusive, ela agora como líder do bando, né, ela exige que os homens só a chamem de dona. Sinhazinha ficou para trás, ninguém mais pode chamar ela de Sinhazinha. E ela coloca aí como um objetivo, né, de vida honrar a memória do avô e do pai e reaver as terras da Serra dos Padres. Então, um dos seus grandes objetivos passa a ser realmente reconquistar essas terras que era um sonho do seu avô e do seu pai. Só que para isso, o bando precisava se sustentar, né, gente? Então eles começam aí a armar assaltos pelo sertão em busca de dinheiro, ouro, pedra preciosa, armas, enfim, tudo que eles pudessem juntar para formar aí um bando bem poderoso. E ao longo da história, ela passa a ter cada vez mais confiança nela mesma, né? Ela se coloca e começa a se colocar realmente como a protagonista da vida dela e é muito simbólico o fato dela se vestir de homem, porque o que começa como uma grande homenagem ao pai
passa aí durante um tempo por aquele medo, né, das pessoas a reconhecerem como uma mulher, até virar uma marca registrada de Maria Moura, que se veste com roupas de homem. E assim como outras personagens da Raquel de Queiroz, né, que trazem essas características, que transgridem este ideal feminino, que rompem com essa expectativa, a Maria Moura é uma personagem que foge completamente dos parâmetros sociais. Ela desafia os valores daquela sociedade sertaneja, né, já que a mulher era considerada assim um ser inferior, frágil e que era completamente dependente de uma figura masculina. A Maria Moura tem realmente aí um espírito de liberdade muito aflorado e ela é uma mulher muito ambiciosa e ela não tem medo nem receio de falar dessas ambições, sabe? Ela fala mesmo que ela quer ter muita riqueza, muitas terras, muito gado, que ela quer se vingar e que ela quer ter fama. Ela quer que todo mundo saiba quem é Maria Moura. E tem inclusive até uma passagem que ela fala que desde que ela era criança, os sonhos dela não eram sonhos de mocinha. E é exatamente por desejar tudo isso, né, por ser essa mulher complexa, forte, interessante, que não tem medo de lutar pelo que quer, que para Maria Moura a lei que impera é ou ele ou eu. E a Maria Moura, gente, não era o tipo de mulher que era movida pelo medo, pelo contrário, ela era movida pela raiva. Então, Liberato, Jardilino, os primos, Cirino, todos esses homens foram vingados pela raiva que plantaram em Maria Moura. E ela tem uma característica de personalidade muito interessante porque ela valorizava todas as experiências que ela passava, fossem experiências boas ou más, porque ela falava que com tudo ela conseguia aprender e sair mais forte. E mesmo sendo essa mulher aí durona, super independente, ela confessa pra gente sim que em alguns momentos ela sentia falta ali de ter um homem, né, um parceiro, e na verdade isso é muito interessante porque a gente vê as fragilidades, né, as questões emocionais, sentimentais dela, o que colabora para humanizar a Maria Moura ainda mais. E como eu falei lá no começo do vídeo, gente, além dos relatos de Beato Romano e Maria Moura, o livro também traz o relato de Marialva. Marialva era prima de Maria Moura, ela era irmã de Irineu e Tonho, aqueles lá, os primos que queriam tirar as terras dela, lembram? Então, pois é, só que ela vivia prisioneira dentro da própria casa, gente. Como ela era uma mulher muito bonita e solteira e os pais tinham morrido já faz um tempo, os irmãos trancafiavam ela dentro de casa para que ela não se casasse. Porque se Marialva não se casasse, eles não iam precisar dividir a herança deles com mais um homem. Eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu adoro a história da Marialva, gente. É muito interessante, é muito legal a história dela e também tem muito dessa mística, né, que tem em torno do sertão nordestino. Então a gente consegue estruturar aí este livro em 3 pontos, né? A história da Maria Moura, que é a história central, e 2 histórias paralelas aí que complementam pra gente saber mais a respeito da nossa heroína, da nossa protagonista Maria Moura, né? E ao mesmo tempo que essas 3 pessoas têm vidas diferentes, trajetórias diferentes, eles caminham para o mesmo lugar. Então os 3 aí em algum momento da vida cometeram algo que a sociedade julga como imperdoável. São 3 pessoas aí que cometeram crimes diante da sociedade, né? Então eles têm alguns pontos aí muito em comum. E nas 3 histórias acontecem aí casos de vingança, de justiça e, obviamente, há outras histórias, outras subtramas no livro, né? Então, assim, todos esses relatos vão se unindo para que juntos eles consigam formar essa grande história, esse grande memorial. Eu gosto muito também da forma como a Raquel de Queiroz construiu a Serra dos Padres, né? Porque ela coloca este lugar, é quase um personagem do livro, gente. A gente sempre fica esperando pela Serra dos Padres, porque eu acho que tem uma coisa meio simbólica de uma terra prometida, a terra dos justos, né? O lugar onde a justiça acontece e que abriga e é refúgio para essas pessoas que são perseguidas. Outra coisa que eu acho super interessante no livro, mas, gente, é um apontamento só, tá? Ela não discorre, não existe a problematização dessa situação, mas faz a gente pensar, assim, sobre a situação dos negros na época do século XIX aqui no Brasil. A economia na época em que a história se passa, ela era baseada, assim, na mão de obra escrava, mas mesmo assim tinham alguns personagens como Maria Moura e seus pais que não aceitavam o regime da escravidão e que, portanto, não tinham escravos, eles tinham trabalhadores no sítio do Limoeiro. Mas o que ela mostra pra gente, né, é que mesmo essas pessoas que não concordavam com a escravidão, não concordavam com esse regime da escravatura, né, tinham pensamentos e falas que eram preconceituosos, né, que eram depreciativos
escravos, com relação aos negros, aos índios e até mesmo aos miscigenados. Então tem algumas pessoas, por exemplo, que não tinham escravos, mas tinham nojo de pessoas negras, diminuíam, né, as pessoas negras, as índias que trabalhavam na casa, os miscigenados que estavam ali por perto. Então ela toca nesse assunto, mas ela não discorre, não é algo que ela problematiza, tá? É algo que a gente aqui hoje lê e pensa, né, e vê, na verdade, como uma grande crítica. Ela aponta, inclusive, né, para essa questão, esse lugar da mulher negra e da mulher índia dentro dessas casas grandes, né, que elas ficavam ali à disposição dos senhores para tudo, inclusive para o sexo, e que todo mundo achava isso completamente normal, ninguém via um problema nisso. E aponta também para a questão dos filhos que esses senhores tinham com as escravas, que tudo bem, essas crianças já nasciam alforriadas, mas elas não deixavam de sofrer preconceitos e humilhações e não tinham direito à herança dos senhores. E, gente, uma coisa que eu amo que a Raquel de Queiroz fez aqui é como ela dá voz a esses personagens, como ela cria os diálogos, as linhas de pensamento. É incrível, porque ela faz isso de uma forma super coloquial, direta, usando aí expressões sertanejas, palavras regionalistas, erros de português e ainda somando com esse universo místico, né, do sertão nordestino, de beatos, de cangaceiros, de festas populares. Então ela cria um universo, é muito rico, é um universo assim muito rico e que atrai a gente, que instiga a gente a querer saber, a querer ler mais. E com relação aos relatos, gente, eles têm assim mais ou menos um formato de... lembra um pouco o folhetim, sabe? Os capítulos são bem curtinhos, eles são cheios de mistério, de tensão, o que te faz querer ler o próximo, sabe? A gente fica ali na expectativa, querendo saber o que vai acontecer, e aí vem um outro capítulo curtinho também, que também te joga ali numa tensão, numa curiosidade que você fica louca já pra ler o próximo. É uma escrita muito gostosa, muito leve, tem uma fluidez narrativa assim que te prende do começo ao fim do livro e te causa que é aquela angústia, né? Porque ao mesmo tempo que você quer chegar no final da história, é tão gostoso, é um livro tão delicioso que você fica segurando. Eu confesso que quando eu cheguei ali mais pro final do livro, eu comecei a dar uma enrolada, porque eu queria terminar, mas não queria terminar, sabe? Ele é aquele tipo de livro que a gente sente saudade quando acaba. E ó, antes de você começar a ler a história, ele já começa maravilhoso. Sabe por quê, gente? Porque o livro é dedicado para a Rainha Elizabeth. Gente, o livro é dedicado à Rainha Elizabeth, mas ó, Rainha Elizabeth, não nossa Lilibet, não nossa The Crown, Rainha Elizabeth I. Não é maravilhoso, gente? Raquel de Queiroz dedicar o livro à Rainha Elizabeth, e ela escreve aqui que é dedicado à Rainha Elizabeth pela inspiração. A Raquel de Queiroz era uma grande fã da Rainha Elizabeth I e ela fala que ela se inspirou na trajetória, na força, né, que a Rainha Elizabeth I tinha aí para conseguir, para conquistar aquilo que ela queria. E por ela ser também aí uma mulher muito forte, que tem um espírito de liderança nato, e também pelo fato dela ter sido uma das primeiras mulheres a terem uma grande repercussão na história da humanidade. Então ela falava que a coragem e a determinação uniam Maria Moura e Rainha Elizabeth I. Eu vi uma entrevista dela que ela falou que se ela colocasse ali, ó, Rainha Elizabeth soltinha lá no sertão nordestino para ela correr atrás dos objetivos dela, com certeza ela ia virar Maria Moura. Ela também conta que uma outra grande inspiração para criar Maria Moura foi outra Maria. Pois é, uma cangaceira chamada Maria de Oliveira, mas no século XVIII e não no século XIX, que comandou aí um bando de homens pelo sertão nordestino, fazendo um monte de assalto. Então Raquel de Queiroz pegou Maria de Oliveira mais Rainha Elizabeth I, jogou tudo no sertão nordestino do século XIX e criou Maria Moura. Gente, não é genial? Eu acho genial, gente. Eu amei, eu amei. E a Raquel de Queiroz foi essa grande voz da literatura brasileira, nascida no Ceará, foi escritora, jornalista, uma mulher com uma personalidade muito forte, de opiniões aí bem fortes, algumas até meio controversas, né, Brasil? E que em 1930, com apenas 20 anos, gente, ela lança o primeiro grande sucesso dela, Os 15. Anos depois, a Raquel de Queiroz se muda para o Rio de Janeiro com a família, mas ela nunca abandonou suas raízes, nem mesmo esse sertão cearense. Ela carregava o nome Raquel, que foi herança de sua avó, uma mulher sertaneja, uma matriarca sertaneja, de quem ela tinha muito orgulho, e ela se orgulhava
destacava muito também por ser parente de José de Alencar, gente. Olha essa família. Por ser parente de José de Alencar por parte de mãe. Ela fala que ela teve uma criação sempre muito próxima aos livros, os pais dela liam muito, então ela fala que ela cresceu nessa casa de literatos, né? E um dos melhores amigos de Raquel de Queiroz, gente, sempre foi Graciliano Ramos. Pense nisso, olha essa relação, era parente de José de Alencar, o melhor amigo era Graciliano Ramos. Gente, maravilhoso, né? Ela era Raquel de Queiroz e um dos grandíssimos amigos de Raquel de Queiroz era exatamente José Olímpio, o editor que foi o único editor da vida dela, ela não trocou, desde que ela conheceu José Olímpio, eles foram grandes amigos, então os romances de Raquel de Queiroz sempre foram editados pela José Olímpio, e eu acho muito bonito, né, porque os dois se foram aí já há algum tempo e essa parceria continua. E além de todos os seus livros, os seus romances, a Raquel de Queiroz também era cronista, gente. Pois é, ao longo da vida acho que ela escreveu quase 3.000 crônicas, ela foi cronista do Cruzeiro por quase 30 anos, também foi cronista do estado de São Paulo, e olha, tem muita gente que é fã, assim, fã das crônicas de Raquel de Queiroz. Não, e gente, vocês acreditam que essa mulher falava que ela não gostava de escrever? Ela falava que era cansativo, que não era prazeroso, que ela tinha preguiça de escrever livros e que ela era melhor cozinheira do que escritora. Gente, agora vamos pensar aqui, me dá a mão, vamos pensar. Se não gostando de escrever, essa mulher escreveu esse legado de coisas incríveis, imagina se ela gostasse? E a Raquel de Queiroz sempre foi muito envolvida com políticas, ela sempre teve aí as suas questões políticas abertas, ela não escondia, né? Falava de política abertamente. Ela inclusive chegou a se filiar ao Partido Comunista, mas eu vi uma entrevista dela falando que ela ficou um dia. Ela foi filiada do Partido Comunista durante um dia, galera, porque os dirigentes do partido queriam que ela mudasse algumas questões, né, alguns detalhes aí da obra dela chamada João Miguel, porque eles falavam que iam contra as ideologias do partido. Ela se recusou, falou, não vou mudar meu livro não, e saiu do partido com apenas um dia, gente. E a partir daí ela passou a se considerar trotskista. Como eu falei lá no começo do vídeo, ela foi a primeira mulher em 1977, por mais que eu ache essa data uma vergonha, mas a culpa não é de Raquel de Queiroz, a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e em 93, o mesmo ano que ela ganhou aí o Jabuti de Literatura pelo Memorial de Maria Moura, ela também ganhou o Prêmio Camões de Literatura. Gente, Raquel de Queiroz ganhou o prêmio antes do Saramago. Pense nisso. E em 1992, aos 82 anos, ela encerrou aí a carreira dela como romancista com o Memorial de Maria Moura. Inclusive, ela encerra o livro da seguinte maneira: Rio, 22 de fevereiro de 1992, 11 da manhã. Eu acho muito emocionante. Eu confesso que segurei aqui, deu um nozinho na garganta quando eu li. Eu vi uma entrevista dela também muito bonita, muito emocionante, na parte que ela fala da fé, porque ela falava que ela não era uma pessoa de fé, Deus não tinha dado fé para ela e que isso era uma falha na personalidade dela e ao mesmo tempo era uma coisa muito solitária, era muito angustiante e solitário não ser uma pessoa de fé. E em 4 de novembro de 2003, Raquel de Queiroz foi embora, né, gente? Faleceu no Rio de Janeiro aos 92 anos. E além de o 15 e o Memorial de Maria Moura, Raquel de Queiroz aí escreveu um monte, viu, gente? Tem João Miguel, Caminho de Pedras, Três Marias, Dora Doralina, entre outras grandes obras dessa escritora maravilhosa. E, gente, numa entrevista que eu vi dela, ela falava que ela tinha muito medo, muito receio do livro virar uma espécie de extinção por conta da tecnologia. Ô Raquel, ó nós aqui, Raquel! A gente tá aqui, ó, lutando firme e forte para que isso não aconteça. A gente une os dois, amada. A gente une o livro com a tecnologia, dá tudo certo. Estamos aqui firme e forte. E como eu falei lá no começo, o Memorial de Maria Moura virou minissérie, uma minissérie de 19 capítulos no ano de 1994 na Globo. Sim, eu me lembro. Eu não assisti porque eu era pequena, mas eu me lembro. A minissérie foi escrita pelo Jorge Furtado e pelo Carlos Gerbasi e dirigida pela Denise Saraceni, o Mauro Mendonça Filho e o Roberto Farias. Gente, essa minissérie foi um baita de um sucesso e trazia aí no papel principal, no papel de Maria Moura, ninguém mais, ninguém menos que Glória Pires, gente, que ela arrasou. Inclusive todo mundo fala que é um dos melhores papéis de Glória Pires e
Sabe quem que fazia Maria Moura quando novinha? Na infância, praticamente? Cléo Pires. Gente, foi o primeiro trabalho de Cléo Pires na TV. Ai, é tão... Gente, menininha, uma criança, coisa uma fofa. E além delas, traz Cadu Moliterno e Cristiano Oliveira nos papéis de Beato Romano e Marialva. E, gente, tem um elencaço, assim, tipo, é um baita elenco essa minissérie. Mas eu fui procurar pra ver, né, pra gente fazer aqui, e ela não tá no Globoplay? Globoplay, pelo amor de Deus, libera o Memorial de Maria Moura pra nós aí, tem coisa, ó, muito mais antiga lá. Uma puta de uma série dessa, libera pra nós, Globoplay. Agora, Brasil, chegou o quê? O nosso momento, ó, vamos dar a tricotada? Vamos contar a fofoca? Vamos no nosso momento TV Fama chamar Nelson Rubens? Chama Nelson Rubens que tem fofoca. Ok. Bafo. Raquel de Queiroz não gostou não da adaptação. Não gostou da minissérie. E várias entrevistas vocês podem procurar na internet. Ela fala claramente: não gostei da adaptação, não foi bem adaptado. Ela fala ali que é muito difícil, né? E realmente é muito difícil você pegar um livro, transformar num filme, numa série, numa novela, porque ela fala que as pessoas que estão escrevendo a série, o filme ou novela, não estão na cabeça do autor, né? Da pessoa que realmente deu origem para aquela história. E uma outra coisa que ela não gostou também, ela falou que tem um excesso de sexo e violência na série, que isso deixou ela um pouco incomodada. Gente, teve uma entrevista que ela falou assim: ah, eles praticamente pegaram só o nome. O povo deve ter querido morrer, né? Mas, contudo, porém, entretanto, ela rasgou elogios pra Glória Pires, falou que foi um brilhante trabalho, que ela ficou muito feliz da Glória Pires ter dado vida a Maria Moura. Então vamos lá, vamos conferir. Globoplay, libera pra nós. Enfim, gente, um baita livro, uma baita obra que com certeza não tem como não estar na minha lista de livros favoritos de 2021. Leiam o Memorial de Maria Moura, essa obra-prima, esse livro maravilhoso que fala da cultura brasileira, que fala da cultura nordestina, que trata de temas como liberdade, o amor, disputa de terras, violência, emancipação feminina, lealdade, amizade, enfim, gente, olha... Que livro! E assim, gostoso de ler. Você vai pegar pra ler, você não vai ver o tempo passar, Brasil. Ó, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição não só o Memorial de Maria Moura, mas aí, ó, todos os livros da Raquel de Queiroz. Os links vão estar aqui embaixo. Se você quiser, só clicar lá, facinho. E você, já leu o Memorial de Maria Moura? Leu outros livros da Raquel de Queiroz? Conseguiu assistir a série e você também lembra? Você também é 35+? Deixa um comentário aqui pra mim. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. E é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo livro.